Bom, pessoal, então a gente vai começar a falar sobre a nossa linguagem de programação, tá? Que a gente vai usar durante toda a disciplina agora até o final, tá? E a linguagem C. Eu vou para eu ir seguindo o material com vocês, tá? Só um minutinho. Bom, tá aqui então. Esse é o material dessa semana. Tá lá no Classroom de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem C e o Code Blocks, que é o ambiente de desenvolvimento que a gente vai usar, tá? Os mais experientes, quem já tem aí experiência com programação e quiser usar um outro ambiente, eu não me importo, tá? Vocês usem o que vocês acharem melhor, tá? O Code Blocks, ele é de graça, é fácil de baixar. Para os outros que não têm experiência ainda, tá bom? Bom, a linguagem C, alguns detalhes a respeito da linguagem aqui, ela foi criada por Dennis Ritchie, na TIT, né, entre 1969 e 73. Ela foi criada para implementar o sistema Unix. Ela é derivada de outra linguagem, que chamava B. E aí, outro detalhe a respeito da linguagem, é uma linguagem de programação compilada. O que significa isso? Significa que todo o nosso código, tudo que a gente escrever na linguagem C, o compilador pega esse código, vai transformar esse código, ele vai compilar, né, ele vai transformar esse código em linguagem de máquina, e o que está em linguagem de máquina é executável, né, então aí o computador entende e vai conseguir executar. Existem outros tipos de linguagem de programação, né? Então essa é uma linguagem compilada, existem o que a gente chama de linguagens interpretadas, tá? As linguagens interpretadas têm uma fase intermediária entre o código e a linguagem de máquina, tá? Então elas geram um código intermediário, e esse código, ele é interpretado por uma máquina virtual. Então ele vai gerando a linguagem de máquina como que em fase de execução, tá? Então existe essa etapa intermediária, tá? A linguagem C é considerada de alto nível, tá? Então a gente já vinha escrevendo os nossos programas em Portugal até agora. Vocês vão ver que praticamente a gente vai traduzir o que a gente escreveu em Portugal para a linguagem C. A gente está longe lá da linguagem de máquina, que é formada por zeros e uns. A gente está bem longe disso, ao escrever um programa em C. Então, é considerado uma linguagem de alto nível, tá? E é uma linguagem de propósito geral, tá? Existem linguagens que foram desenvolvidas com um propósito específico, tá? Por exemplo, a gente tem o R, é uma linguagem de programação que tem um propósito específico de manipular dados numéricos e fazer cálculos estatísticos com esses dados numéricos, tá? Então, não é o caso do C. O C é usado para qualquer propósito que a gente quiser, tá? A gente pode usar essa linguagem. E é uma linguagem imperativa, a gente tem os comandos como que ordens, né? Outras características, ela possui compiladores para diversas plataformas, tá? Então eu consigo utilizar no Mac, eu consigo utilizar essa linguagem no Windows, eu consigo, quer dizer, no Mac, no iOS, né, eu consigo utilizar no Windows, eu consigo utilizar no Linux, no Unix, então ela tem compiladores para todas essas plataformas, né. Possui portabilidade? Bom, se você pensar que o mesmo programa em C, escrito quando eu estou trabalhando com o Mac, ou quando eu estou trabalhando com o Unix, ou quando eu estou trabalhando com o Windows, esse mesmo programa
ele não vai ser modificado porque eu estou trabalhando numa plataforma diferente? Sim, ela tem portabilidade. Mas o executável que é gerado, se eu compilei o meu programa no Windows, o que foi gerado em linguagem de máquina não vai ser o mesmo de quando eu compilar esse programa no iOS, né, no Mac. Ela tem a portabilidade, o código vai ser o mesmo, né? Mas o executável não é o mesmo. Então não adianta eu pegar o executável que eu gerei no Windows e tentar rodar no Linux, não vai acontecer. Né? Ele não vai conseguir ser executado, tá? Fornece acesso de baixo nível ao hardware, então a gente consegue acessar o hardware diretamente com algumas ferramentas da linguagem e possui estrutura simples, tá? Vou falar sobre alguns detalhes da linguagem, tá? A gente sempre vai começar o nosso programa, depois eu vou mostrar o código de um programa complexo, vocês vão entender. A gente sempre vai começar o nosso programa com essas diretivas de compilação, tá? O que são essas diretivas de compilação? É quando eu vou incluir algumas bibliotecas no meu programa, tá? Então, a gente não tem que desenvolver, a gente não tem que recriar a roda, né? Então, existem algumas funções prontas para a gente, então a gente inclui uma biblioteca, onde essas funções estão implementadas para que a gente possa usá-las, tá? Um exemplo simples disso é, por exemplo, se eu quero calcular a raiz quadrada de um número. Eu não preciso desenvolver um algoritmo para calcular a raiz quadrada. Isso já foi feito. Então, o que a gente faz? A gente inclui uma biblioteca que chama math.h, M-A-T-H, né? Math.h. E aí, a gente usa uma função que é a sqrt, que calcula a raiz quadrada para gente, tá? Então, eu não preciso reinventar a roda, eu uso coisa pronta, né? Se eu quiser calcular o seno de um ângulo, o cosseno de um ângulo, eu não preciso desenvolver um algoritmo que calcule o seno e o cosseno. Eu uso essa função que já existe em uma biblioteca. Tá? Então, eu incluo a biblioteca, e aí eu posso usar tudo que está lá, tá? Tudo que já foi desenvolvido, para não ter que ficar recriando a roda, tá? Bom, então a gente sempre vai começar incluindo algumas bibliotecas nos nossos programas, tá? Então vai ser a gradinha, include, e aí entre maior e menor, né, entre menor e maior, a gente vai colocar o nome da biblioteca seguido de ponto .h, tá? Isso aqui é um arquivo, né? Os arquivos .h, em geral, as nossas bibliotecas vão estar em arquivos .h, tá? Que é ponto .header, né? Beleza? Bom, depois vem o bloco principal de instruções. Vocês lembram lá no algoritmo que a gente escrevia início e lá no final a gente escrevia fim? Então, aqui vai ser o nosso bloco principal do programa, vai estar... vai começar aqui com int main, tá? Abre chaves e fecha chaves. Esse vai ser o nosso início-fim lá do Portugal, tá? Int main, abre e fecha parênteses, aí vai ter a chave, e o nosso fim vai equivaler a um fecha-chaves, tá? Depois vocês vão ver um código completo para entender. Depois vem os blocos de rotinas, quer dizer, os nossos comandos, e a gente coloca também alguns comentários no código para nos auxiliar quando a gente for ler de novo esse código, tá? Então tá aqui um exemplo, aqui aquele Olá Mundo, aquele primeiro programinha que a gente fez lá em Portugal, tá? Então tá lá, primeiro a gente está incluindo uma biblioteca que é de entrada e saída de dados, include stdio.h, depois int main, abre e fecha parênteses, abre chave, início, fim, lá do nosso Portugal, tá? Printf, isso aqui é o nosso imprima, lá do Portugal. Printf, abre parênteses, aspas duplas, olá mundo, fecha aspas duplas, né? Fecha aspas. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, isso aqui é o nosso imprima, e o que está entre aspas é o que vai ser impresso na tela, tá? E a gente sempre vai terminar com esse return zero,
tá? Depois, quando a gente for ver função, vocês vão ver o que é esse return aqui, tá? Esse return zero. Beleza? Então, esse aqui é o nosso Olá Mundo, nosso primeiro programinha em C, tá? Depois eu vou abrir com vocês, eu não vou abrir o CodeBlocks, porque eu não tenho CodeBlocks aqui em casa, porque eu uso o Mac, né, o iOS, e eu não consegui instalar o CodeBlocks, mas o código vai ser o mesmo. Bom, e aí eu vou ver cada um dos conectivos que a gente já viu no Portugal, eu vou ver com vocês em C, tá?